Salve, salve família! Tá começando mais um episódio do podcast. Fui na terapia, mas continuo meio assim. E aí, pessoal, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem mais uma vez. Aqui quem fala é o Jean Anjos. Estamos começando aqui mais um episódio desse podcast que vos fala, tá? Já de antemão, quero deixar aqui para você me seguir nas redes sociais, @fuiterapia, @fuijeananjos, tá? Jean com dois S no G. E não me acompanhe lá para saber mais novidades do podcast, né? Para também acompanhar um pouco aí da minha vida. Eu tô já com um projeto de iniciar mais conteúdos na rede do Fui Terapia, né? Que ainda não tô alimentando, mas a partir dessa semana próxima agora, né? Dessa data que eu vos falo, obviamente, já terei mais conteúdos ali na rede social também. E é isso. Nos siga lá e vamos que bora, vamos que vamos. Eu queria trazer, essa semana eu postei no meu story, lá no @geanjos e @foi terapia também, sobre a métrica de plays e reproduções, né? No caso, a mesma coisa do podcast. E tem algumas outras métricas também que seria interessante eu falar aqui, e uma delas é sobre o meu público, que 70% das pessoas que escutam esse podcast, que não são muitas, mas ainda assim são 70% das pessoas, não são muitas no total no caso, né? Mas 70% das pessoas que escutam esse podcast são mulheres. Olha só. Que curioso, né? Ou talvez nem tão curioso assim, mas ainda assim, 70% são mulheres e obviamente 30% aí são homens somente, né? E isso pra mim, o que que isso quer dizer, né? Eu não sei de fato o que isso quer dizer, mas ajuda a reiterar o ponto de que o público feminino é o público que normalmente mais procura, né, assuntos sobre psicologia, sobre terapia no geral, procura mais sobre autoconhecimento, né, sobre resoluções de questões. Isso não sou eu que digo, né, existem pesquisas que mostram isso também. Então, eu achei curioso porque o podcast é basicamente eu falando sobre a minha vida, né, enquanto um homem, é, e, e normalmente as mulheres aí estão sendo as mais ouvintes desse podcast. Então, curioso. Tem um outro ponto também, que é uma outra métrica que é relacionada à idade, né? As pessoas que me escutam aqui têm idade, a maioria, né? Tem idade entre 25 e 35 anos. Corresponde mais ou menos à minha idade, então isso não é tão curioso assim, mas é interessante saber. Mas existem pessoas de várias idades escutando aqui, inclusive tem pessoas de outros países escutando esse podcast. Então, que moram em outros países, né, no caso. Então, fico muito feliz aí com a repercussão. E é isso, bora para mais um papo aqui hoje. Hoje eu queria falar sobre controle de algumas coisas, né? Sobre controle e o não controle também, né? Que é bem comum também na nossa vida. E esse papo, né, de controle, de ter noção do que você tem controle ou não, ele vem muito do início meu de terapia também. Foi também um dos meus primeiros aprendizados, se não dos meus segundo ou terceiro aprendizados, talvez assim, de terapia. Na verdade, isso eu posso até colocar que foi um primeirozinho ali, porque ele surgiu muito, porque o assunto meu de terapia de gatilho, como eu falei aqui já algumas vezes, estava relacionado a relacionamentos, né? E uma das ramificações que gerou nesse assunto era uma questão de ter esse controle do que eu posso fazer e do que não tá no meu controle, né? Tipo assim, o que tá no meu controle que eu consigo fazer e o que não tá no meu controle, que não tem como eu fazer algo, pelo menos neste momento atual, né? Na época, né, como eu tava bem bitolado assim nesse assunto do relacionamento, que eu tava querendo muito um relacionamento na época, isso em 2018, 2019, e a Júlia falava assim, mas Jean, pra você namorar, precisa de outra pessoa também querer, tá ligado? Tipo, então tem coisas que realmente não tá no nosso controle. A gente pode fazer por onde, né, pra conseguir adiantar algumas coisas, mas também não tem como pular etapas, né? Digamos assim, não tem como resolver coisas que não dependem da gente. Então o assunto hoje é um pouco relacionado a isso. Existem filosofias de vidas, né? Alguns pontos de vida que vai muito
para esse âmbito, né, do controle, do que não tá no nosso controle, que não tem como a gente ficar remoendo por causa disso, que é uma coisa também que eu tô procurando ler mais. Já conversei também com muitas pessoas, muitas não, né? Com algumas pessoas sobre esses assuntos também, mas eu não vou entrar no âmbito filosófico aqui, porque, ou sociológico, porque eu não tenho, não estou capaz, não sou capaz de falar sobre isso dessa forma, né? Ainda. Mas eu vou falar então relacionado às minhas vivências e aprendizados, bem como quase todos os outros episódios que já saíram aqui nesse podcast. Então, nessas primeiras vivências, né, eu aprendi essa questão de, tipo, o que não tá no meu controle, não tem como eu resolver aquilo, né, porque exatamente não tá no meu controle. E hoje, né, eu tenho a percepção de que isso, né, esse tipo de pensamento ajuda é, a, né, a acalmar diante de cenários específicos ou situações específicas. Então, eu separei aqui por dois tópicos importantes, né? Coisas que estão no meu controle e coisas que não estão no meu controle. Por exemplo, um aprendizado. Eu preciso muito resolver uma coisa, né? Esse é o ponto-chave, é o gatilho. Eu preciso muito resolver uma coisa. Então, a gente pode traçar um fluxograma. Essa coisa está no meu controle por completo? Sim. Então, o que que eu posso fazer para poder resolver isso? Então, eu posso é, trazer um ponto um aqui, um passo um para poder resolver, um passo 2 para poder resolver, ajudar a resolver mais, um passo 3 para poder concluir, por exemplo, né? Vamos trazer aqui para um exemplo prático. Eu preciso comprar um exemplo prático e um exemplo hipotético, tá? Vamos supor, algo está me consumindo muito. Por exemplo, eu preciso comprar. Acabei de mudar e eu preciso comprar um fogão para minha casa, por exemplo, né? Isso eu preciso muito. Tipo assim, eu preciso de fato mesmo fazer essa compra logo. Isso está no meu controle? Sim, por quê? Eu preciso comprar. Aí vamos pros detalhes, né? Eu tenho dinheiro para isso? Sim. Ou eu consigo comprar com cartão de crédito também? Vai dividir nesse cartão de crédito? Sim. Então qual que é o passo? Eu vou lá, aí entro no site, eu vou na loja, procuro o fogão que eu quero comprar e compro, né? Ou seja, isso está no meu controle, ou seja, eu estou remoendo por isso, então eu consigo resolver isso da melhor maneira possível. E ainda assim, pode entrar outros subtópicos aí, porque, por exemplo, eu tô remoendo isso, mas será que faz sentido eu ficar remoendo isso também muito, sabe? Tipo assim, mesmo que seja o meu controle, será que eu não, eu tenho que ter essa pressa toda, essa urgência toda, tá ligado? Então, eu acho que isso também entra num outro tipo de ramificação de pensamento, talvez, né? Então, trouxe aí um cenário hipotético. Outra coisa, vamos trazer para um cenário um pouco mais sociável, do tipo, eu tô com um problema com a pessoa X, tem um assunto mal resolvido com a pessoa X. E eu preciso muito conversar com ela sobre esse negócio. Qual que é o pensamento? Eu conversar com ela tá no meu controle? Querer conversar com ela? Sim, eu posso mandar uma mensagem, eu posso ligar, eu posso tentar marcar algo. A pessoa, esse exemplo foi bom porque ele pode entrar nos dois âmbitos. Por exemplo, eu procurar resolver o assunto está no meu controle. Então eu posso querer conversar com ela, beleza, com a pessoa. Porém, o que não está no meu controle? A pessoa querer conversar ou não, né? A pessoa não quer conversar, está ocupada, não está no momento dela agora, né? Precisa pensar mais para poder resolver a situação pendente. Isso não está no meu controle. Eu vou ficar remoendo por causa disso? Provavelmente sim, né? Seria é, estranho da minha parte falar que não tem como existir remorso nessas coisas, né? Acho que sim. E também a gente fica um pouco ansioso, mas eu acho que esse tipo de pensamento faz a gente, de fato, ter calma perante a isso, né? Igual eu falei a primeira frase, que tentar pensar nessas ramificações me ajuda a acalmar diante esses cenários específicos, né? Igual eu falei, essa situação específica, eu preciso conversar com uma pessoa. Tá no meu controle procurar ela? Tá no meu controle. Tá no meu controle ela querer conversar? Não tá, né? Infelizmente. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou deitar e chorar? Pode ser que sim. Eu vou xingar muito no Twitter? Pode ser que sim.
Mas a gente tem que ter noção das nossas ações logo em seguida, né? Se a gente precisa resolver essa questão e precisa dessa outra pessoa para poder conversar, a gente vai ter que esperar esse rolê acontecer. Aí a gente pode entrar em outras muitas ramificações dentro desse pensamento, né? Que não é o caso, mas são dois tipos de exemplos aí, né? Para um mesmo cenário que engloba. Agora eu vou tentar pegar algum cenário que de fato não está no meu controle mesmo, 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 mesmo. Por exemplo, eu quero muito que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Eu queria muito que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Não tá no meu controle, né? Infelizmente, não tá no meu controle, por quê? Porque, né, depende dos jogadores que estão na Copa, depende, tem toda uma preparação lá e tudo mais. Definitivamente não tá no meu controle, não tem nada que eu possa fazer a não ser torcer para para poder ajudar nesse ganho, né? Então, tipo assim, definitivamente tá zero no meu controle. Vamos pensar um outro tipo de coisa aqui. Uma outra questão, por exemplo, vamos supor que a gente, vamos supor que eu tô procurando um emprego. Aí eu consegui, né, conversar com uma pessoa sobre uma vaga específica. Tive ali uma entrevista e tal. Aí eu preciso, né, dar resposta depois dessa entrevista, né? E a pessoa me falou, a resposta vai vir, sei lá, daqui uma semana, talvez. Adianta eu ficar remoendo isso até esse dia chegar? Tipo assim, não adianta. Obviamente, é difícil a gente não remoer, é difícil a gente não ficar ansioso, porque é uma resposta que a gente tá esperando. A gente não sabe se foi bem, se foi mal, e fica aquele negócio remoendo e tudo mais. Mas ter a noção de que isso não tá no nosso controle, né? Teoricamente, acontece comigo, obviamente, me ajuda a acalmar, me ajuda a ter essa coisa nas minhas mãos, né? Tipo assim, fiz uma entrevista hoje. Vou ter a resposta daqui uma semana. Se daqui uma semana eu ainda não tiver tido a resposta, aí sim eu posso talvez tentar, né, chamar, oi fulano, tudo bem, então não sei o quê. Mas não tá no meu controle, né? Essa resposta de fato não tá no meu controle. Então é uma coisa que não adianta, né? Eu ficar remoendo. Eu posso remoer, eu posso ficar ansioso, né? Eu acho que é difícil não ficar. Seria uma positividade tóxica aqui que eu não quero passar, não é isso. Mas é conseguir ter essa coisa na nossa mão, né? Esse problema na nossa mão e conseguir fazer tal coisa. Vou pensar em mais exemplos aqui. Por exemplo, eu preciso vender uma coisa urgente porque, vamos supor, eu comprei um show, só que, putz, não vou conseguir ir, o show foi muito caro, não vou conseguir ir, tive um imprevisto, vou ter que vender. Vou ter que vender. Aí, vou procurar a forma de vender isso, né? Vender tá no meu controle? Tá. Eu posso anunciar, posso mandar mensagem para amigos, para os amigos me ajudarem a anunciar também, tudo mais. Mas adianta eu ficar remoendo isso no sentido de que, putz, ninguém tá me chamando para comprar um ingresso, sabe? Porque você tá fazendo o máximo que você pode. Você tem que ter noção que você tá fazendo o máximo que você pode, né? Você fez todo um processo, tá anunciando, mandou mensagem para fulano, mandou em grupo, mandou pra família, mandou para todo mundo que tá vendendo ingresso, tal, não sei o quê. Você tá fazendo o máximo que você pode. Se você começa a desesperar em cima disso, né? Tipo assim, numa situação que agora você não tá no controle, não faz sentido, né? De novo, eu não tô querendo desumanizar os cenários, né? Mas a gente precisa ter o problema na nossa mão. É difícil demais, né? Não são todos os momentos que eu consigo ter o problema na minha mão. Seria hipócrita da minha parte falar isso, mas é interessante eu pensar que, beleza, eu tô tendo um problema aqui na minha mão. Como que eu posso resolver isso, né? Pensar mesmo em formas de conseguir chegar nessa resolução, né? Tentar num passo um, passo dois, passo três, não deu certo, vamos tentar de novo, vamos pensar em mais coisas, né? De novo, desesperar talvez até atrapalhe a resolução, né? Que normalmente é o que acontece. Quando no começo, né, quando eu tinha algumas situações específicas em que eu não conseguia é, enxergar essa situação de uma forma que eu conseguiria resolver, né? Tipo assim, buscar resoluções, era muito comum que eu desesperasse mesmo, tipo assim, desesperasse, ficava ansioso, né? Meu Deus, como é que eu vou resolver isso, né? E tal. Putz, não sou capaz de resolver isso, talvez. Então, quando no contrário, quando a gente tem esse problema, bota na nossa mão e enxerga que aquilo pode ser resolvido
por nós. Ou por não tem como resolver, não tem como, não adianta eu espernear, tipo, não adianta eu reclamar, não adianta eu chorar, mesmo que chorar alivia um pouco o estresse, mas ainda assim não resolve o problema, não adianta. Para resolução de problema, não adianta em específico, né? Então, é interessante que eu consiga ter isso nas minhas mãos. E isso me ajuda muito hoje a pensar de uma forma muito racional para as coisas da minha vida no geral. Eu posso ter um problema hoje. E esse problema, bem, posso não, né? Eu tenho vários problemas para serem resolvidos todos os dias. E eu tenho que ter noção que eu preciso fazer o melhor que eu posso para poder resolver aquilo. Se eu não consigo resolver aquilo da melhor maneira que eu pude, vou ficar triste? Vou ficar triste, mas porra, eu tentei tanta coisa e não deu certo, tá ligado? Tipo assim, e agora? Pode ser que eu desista? Não sei. Não sei. Pode ser que a gente pode pensar mais. Então, ter o problema na nossa mão e conseguir enxergar que esse problema tem o nosso controle ou não, né? Teoricamente nos ajuda a pensar de uma forma mais racional e não desesperar, consequentemente, de uma forma talvez um pouco mais calma, né? Que é o que acontece comigo. Então, esses exercícios e engloba muito o último episódio também. Se você não escutou, o último episódio que tem o nome de Porquê, eu falo um pouco disso, que eu começo a indagar muito as coisas que acontecem na minha vida, né? Então, eu pergunto por que que acontece isso, por que que isso é assim, por que que isso é assado e tudo mais. Engloba um pouco nisso, né? É ter um pouco uma percepção do que está acontecendo na minha vida, né? É, é como se eu pegasse o problema, o cenário, a situação específica e botasse na palma da minha mão e conseguisse enxergar ele assim de todas as formas possíveis e conseguisse enxergar em ramificações. Eu acho que esse modo meu de pensar tem muito a ver com a abordagem da terapia que eu sigo, né, que é bem comportamental, que é bem passo a passo e tudo mais. E isso me ajudou muito no começo e hoje me ajuda bastante também a enxergar de forma bem racional das coisas. E eu hoje me considero uma pessoa muito racional para muitas coisas da minha vida, né? Eu vi hoje um post no Instagram engraçado de um cara falando que um cara tava falando assim que ele tem facilidade de resolver as coisas, tipo, dar fim quando é necessário, de tentar resolver tal coisa quando é necessário, de uma forma meio fria, né? O adjetivo frio aí fica um pouco complexo de explicar porque é a pessoa que estava falando isso. Mas talvez esse frio também pode ser traduzido de uma forma um pouco mais racional. Quando a gente está racionalizando as coisas de uma maneira bem ampla, né? Quando você bota o problema na sua mão e a gente começa a racionalizar, a gente acaba tendo uma percepção de fora, né, do outro, que você tá tendo, que você tá sendo um pouco mais frio, né? Porque você não tá desesperado, você não tá chorando, você não tá gritando, você não tá esbravejando, né? Você não tá esperneando porque você está tendo uma visão um pouco mais racional. Quer dizer que isso é proibido fazer, é errado fazer? Obviamente não, velho. Não tem como a gente ser totalmente racional para todo momento, né? Não quero também romantizar isso, né? Não é isso. A gente desespera, às vezes a gente esbraveja, fica nervoso, fica com raiva, fica, né, quer xingar os outros também. Faz parte da vida, né? A gente vai para os extremos também de uma forma muito fácil, mas ter a sensação de que você está no controle, mesmo que você esteja esbravejando, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja chorando pelas coisas, é satisfatório, sabe? Em algum momento você vai ter um momento emocional, né? Que é o que acontece comigo. Eu tenho o meu momento bem emocional ali naquele momento específico. Eu entendo como é que eu funciono em cima daquilo, né? Como que são as minhas ações. Mas logo em seguida eu já tento racionalizar de novo. Eu já tento pensar em como que eu consigo resolver isso, como que eu posso ajudar nisso, né? Como que eu consigo adentrar nessas ramificações, nesse fluxograma para poder chegar na conclusão. Eu acho que isso também, além da minha terapia ser bem comportamental, né? Eu acho que isso também é oriundo de uma das minhas profissões, né? Que eu trabalho com desenvolvimento, programação também, e as coisas para mim precisam fazer lógica, né? Precisam fazer sentido. Então tem que ter uma ramificação, ele tem que ter um fluxograma acontecendo, né? De sim ou não, se eu
ter essa atitude aqui? O que que isso vai acontecer? Se eu não ter, o que que vai acontecer? E eu vou tentando fazer esse fluxograma até chegar lá no objetivo final. Então é isso, coisas que estão no nosso controle, coisas que não estão no nosso controle. Como lidar com isso, né? A gente conseguir pensar nisso quando a gente tiver um problema, uma situação, um cenário específico e, e tentar chegar no objetivo final da melhor forma para você, igual eu tento fazer para mim, né? Da melhor forma para que eu fique minimamente bem. Tem momentos que não vai ser possível ficar bem, infelizmente. E é importante a gente ter noção disso também. Eu acho que essa forma de pensar, né, essa forma de conseguir identificar também ajuda a gente a lidar com o que pode acontecer depois, né? Também ajuda a lidar com possíveis frustrações. Tipo assim, eu já pensei antes, caramba, isso aqui não é no meu controle, mas putz, se isso aqui acontecer, igual o cenário que eu falei agora sobre eu preciso conversar com a pessoa, mas a pessoa não quer conversar comigo agora, neste momento, né? Eu preciso conversar com ela, a pessoa não quer conversar comigo, eu começo a pensar em possíveis cenários, né, no meu fluxograma ali. E pode ser que em um dos cenários do meu fluxograma chegue seja atendido em que a pessoa não quer conversar comigo por um motivo X e esse motivo X me deixa muito triste. Então eu já pensei nisso de uma forma antecipada, que quando chegou nesse momento, eu posso ser, pode ser que eu fique triste de fato mesmo, mas talvez eu já pensei, como eu já pensei nisso antes, talvez eu já tenha um momento assim, tipo, eu já tava esperando que isso acontecesse, né? Talvez eu não fique tão triste assim e vida que segue. Mas se ficar também, tudo certo também, né? Eu acho que o importante é a gente conseguir identificar o que que tá no meu controle e o que que não tá no meu controle e a gente conseguir colocar ali alguns passo a passos para que aquilo aconteça. E só um último ponto aqui, para a gente encerrar o assunto, que me veio na cabeça aqui agora, é muito comum também, quando eu estou em situações muito críticas, né? Situações bem específicas, com nível de criticidade um pouco mais alto, é bem comum eu pensar no melhor cenário possível e no pior cenário possível. E isso eu costumo fazer por conta da série This Is Us, que tem o casal Randall e Beth. é, Eles têm uma dinâmica assim, que quando eles estão em algum cenário específico, eles pensam, tipo, qual que é o melhor cenário possível, qual que é o pior cenário possível. E normalmente eu faço isso de uma forma bem automática. Tô numa situação muito crítica, eu não vou conseguir dar exemplo agora. Não vou conseguir dar exemplo agora, mas sei lá, eu tô numa situação muito crítica. Aí eu sempre penso, qual que é o melhor cenário nisso aqui? Né? O melhor cenário é assim, mas o pior cenário é assado, tipo assim. Pensar nisso também me ajuda a ter um pouco do controle da situação, porque eu já tô meio que me resguardando para possíveis cenários, mas também tentando não ficar tão ansioso mesmo que aconteça essas coisas, né? E aí, eu acho que são formas de lidar com problemas que é interessante, né? Que são formas interessantes aí da gente conseguir ter esse problema de fato na nossa mão. E então é isso, velho. Se você, assim como eu, já foi uma pessoa ou é uma pessoa que normalmente começa a desesperar quando tem um problema, quando tem um cenário que não é confortável, né? É interessante a gente conseguir pensar nessas formas de que o que não está no meu controle, o que que tá no meu controle, o que que não está no meu controle. E também pensar em possíveis cenários, montar um fluxograma na cabeça, que seja escrevendo também, escrever ajuda bastante, que é uma coisa que eu tô percebendo agora, porque eu, igual eu falei, né, eu roteirizo os episódios e o fato de eu escrever me ajuda bastante a pensar em muitas coisas da minha vida. E é isso, eu gostaria que você me falasse também, se normalmente você costuma pensar dessa forma, né, de coisas que tá e não tá no nosso controle, e se você costuma também pensar em cenários específicos nessas situações para tentar adiantar alguma coisa que possa acontecer. Fechou? Se você tiver algo a acrescentar, deixe aí nos comentários, troque ideia comigo e vamos nessa. Lembrando, me siga lá no @fuiterapia, porque a partir de agora eu vou começar a alimentar mais lá. Me siga também no @geanjos para acompanhar mais a minha vida pessoal, caso você queira. E é isso, galera. Se você não segue a gente, siga aí, avalie o podcast da plataforma que você esteja escutando. E espero que esteja gostando. E é isso, time. Mais um episódio pra vocês. Valeu demais. Tamo junto e fui!